A paz, Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Mano WD. Irmãos, já pararam para se perguntar como eu posso frutificar no Espírito? Eu sei que eu já trouxe esse tema uma vez aqui no canal, mas será que ficou realmente bem explicado? Porque como eu posso frutificar no Espírito? Porque Gálatas diz que os frutos do Espírito são estes. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. E então, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de como frutificar no Espírito. Entende? Então, logo de cara, já dá o like, se inscreve no canal e clica no sininho, que você ajuda o canal a crescer e a obra do Senhor se espalhar. Então, vamos pro vídeo. Então, meu irmão, como a gente pode frutificar no Espírito? Se a gente já entendeu que os frutos do Espírito é o amor, a alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, então, aqui na minha Bíblia está temperança, e então, como nós podemos frutificar no Espírito? Frutificar no Espírito, primeiro passo que você tem que entender, a frutificação no Espírito não é algo voluntário. Não é algo voluntário. Nós não conseguimos, como seres humanos, como carne, frutificar no Espírito. Não dá. Tanto que Gálatas 6, 8 diz que... Vamos para Gálatas 6, 8, rapidinho. Aqui, ó. Gálatas 6, versículo 8, que diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, o que isso significa? Nós não conseguimos semear no Espírito. Mas aqui fala, aquele que semear no Espírito colherá a vida eterna, mas aquele que não semear no Espírito colherá corrupção. E o que isso significa? Então, já que eu não consigo frutificar no Espírito por mim mesmo, como ser humano, como eu faço? Primeiro passo, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós abrimos a porta do coração e o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o Espírito Santo de Deus, é sobre a palavra de Deus que está dentro do nosso coração. Então, quando nós nos esforçamos para poder, eu vou me dominar aqui, eu tô com vontade de pecar, mas vou me dominar. Então, eu tô com vontade de odiar essa pessoa, mas eu vou amá-la do mesmo modo, vou amá-la do mesmo jeito. Isso já não é você, isso é o Espírito Santo. Porque você, por exemplo, na sua carne, você ia xingar todo mundo, você ia querer que todo mundo morresse, você ia querer que não tô nem aí pra ninguém, não ia amar ninguém, não ia me controlar, deu vontade de fazer, eu vou fazer, é isso. Mas o Espírito Santo não. Eu vou me controlar, eu vou amar. Porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu vou ser manso, eu vou ser calmo, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Então, primeiro passo para frutificar no Espírito, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando você convida Jesus, o Deus que vem morar dentro de você é o Espírito Santo. E ele vai te trazer autocontrole, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Ele vai te trazer temperança e fé na palavra dele. Então, esse é o primeiro passo, que é aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então, vamos para o segundo passo. Então, irmãos, agora, o segundo passo para poder frutificar no Espírito é alimentar mais o Espírito. E o que isso quer dizer? O próprio Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis.
Ou seja, o que isso significa? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então, se por exemplo, e aquilo que eu alimentar vai crescer e vai me dominar. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã e você fala, pô, eu tenho que ler a Bíblia, né? Fiz propósito com Deus, mas não tô com vontade. Não é só sobre vontade. É sobre alimentar o espírito, porque a carne é isso. A carne não vai estar com vontade de ler a Bíblia. A carne não vai estar com vontade de orar. A carne não vai estar com vontade de jejuar. Então, quando a carne pedir comida, jejue. Quando a carne e tipo assim, não é, tô com fome, vou jejuar. Não, calma aí. Jejua pelo menos uma vez no dia. Jejua uma vez na semana. Então, por exemplo, então, eu tenho a oportunidade de jejuar aqui 6 horas. Vou jejuar, eu deixo comer. Pô, mas eu não tô com vontade. Não é sobre vontade, é sobre aquilo que alimentar, vai crescer. Então, para frutificar no espírito, nós precisamos de nos renegar. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque como a gente quer frutificar se nós matamos a árvore? Porque é a mesma coisa, quando você está alimentando a carne e não alimentando o espírito, é como se você estivesse jogando veneno num inseticida, numa planta. É como se você estivesse jogando veneno numa planta, ela vai morrer, ela não vai frutificar. Então, mas quando você escolhe alimentar aquela planta, você está regando, você está dando sol, você está adubando a terra, você está afofando a terra para o espírito crescer. Então, ali, o primeiro passo, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o segundo passo é alimente aquilo que te faz crescer. Alimente o espírito, alimente aquilo que te faz crescer, alimente aquele que vai te levar para o céu, o Espírito Santo de Deus. Então renegue as suas próprias vontades, não está com vontade de comunhão, não está com vontade de igreja, vai para a igreja, não está com vontade de comer, jejue, não está com vontade de orar, pois então ore, não está com vontade de ler a Bíblia, pois então abra a Bíblia, cale a voz do seu coração e leia no Espírito, frutifique no Espírito, mostre para o diabo que ele não domina a sua carne. Mostra para sua carne que ela não domina você. Então, esse é o segundo passo. Frutifique. Para frutificar no Espírito, o segundo passo é negue-se a si mesmo. Alimente o seu espírito. Então, vamos para o terceiro passo. Irmãos, o terceiro e último passo para poder frutificar no Espírito é a constância. Porque o que é a constância? A constância é não parar. E não se acostumar. Não se acostumar. Eu acho que a palavra certa não seria nem constância. A palavra certa, o termo certo seria nunca se acostumar com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, o último e terceiro passo para poder frutificar no Espírito é nunca se acostumar com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Como assim? Então, se tiver bom, eu tenho que parar de estar bom? Não. É buscar melhorar. É buscar, porque a fé, o que é a fé? A fé, ela não para. A caminhada cristã não para até que nós morramos. Então, sempre vai ter mais. Então, por que eu vou me acostumar com o bom de Deus se ele tem algo melhor ainda para me dar? Claro, nós não devemos confundir com por que eu vou me acostumar com o melhor de Deus se ele tem algo melhor para me dar com o ser ingrato. Não é nada sobre isso. É sobre, Deus já tem sido muito bom, eu sou grato a tudo que Ele tem feito, até aqui me sustentou o Senhor, mas eu sei que Ele tem mais coisa, eu sei que Ele tem coisas melhores, porque Ele é Deus de bênção, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que exorta, Ele é Deus certo, e Ele pode fazer mais, então eu quero mais, e ter essa fome, e ter essa sede pela palavra do Senhor, e aí, e o Espírito Santo te toma, o Espírito Santo entra em você, e você fala Espírito Santo, e brada em alta voz, você grita, você fala, Pai, eis-me aqui teu servo, eis-me aqui tua serva, eis-me aqui, Pai, usa-me, Senhor, pois estou aqui, Senhor. E você vai clamando, e o Espírito vem, e você começa a falar em línguas, irmão, porque o Espírito Santo, ele se move de acordo com o quanto você se entrega. Se você fala, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem.
E você tá falando baixo, quase dormindo. Não tem aquele fervor. Tem que ter aquele fervor, porque o fervor não é só para os nossos irmãos pentecostais, não. Nós somos todos cristãos. Então o fervor é Espírito Santo vem, Espírito Santo me domina, Espírito Santo eis-me aqui, ajuda-me, Pai. E ele vê a sua entrega, ele vê o seu coração, porque você vai falando e fala e abre o coração e vai falando em alta voz, o Espírito Santo vem e ele toma, ele desce sobre você, e ele te domina, você se entrega para ele, começa a falar em línguas e o Senhor vai trabalhando dentro de você. E aí, irmão, é isso. Nunca se acostume com o seu relacionamento com Cristo. Seja constante, mas nunca se acostume. Se você pegar aqui e chegar nos seus momentos de intimidade e ficar tudo a mesma coisa, 1, 2, 3, 5, 6 anos a mesma coisa, tá errado. Tem que evoluir, meu irmão. Não, mas assim tá dando certo, tá bom. Deus não chamou pra gente pra ficar acomodado. Ele chamou a gente pra sair da zona de conforto. Porque se você não se arrisca, como você quer viver uma coisa que ninguém viveu, se você não faz aquilo que ninguém fez? Você não vai, ouve essa frase, você não vai viver aquilo que ninguém viveu se você não fazer aquilo que ninguém fez. Você não vai conseguir repreender demônios, você não vai conseguir lutar batalhas grandes, você não vai conseguir resistir a opressões espirituais muito fortes se você não estiver firme na palavra, se você não estiver firme no Espírito Santo. Se você falar, Espírito Santo, eis-me aqui, Pai, usa-me, Senhor, porque eu sou ferramenta, não é sobre mim, não é sobre as minhas capacidades, os meus dons, as coisas que o Senhor me deu, mas é sobre o Senhor, porque até aqui me sustentou o Senhor e tudo que tem feito é bom. Só que eu sei que o Senhor pode fazer melhor ainda, e é por isso que eu quero me entregar mais, eu quero viver mais, eu quero me dar mais esse amor, porque assim o Espírito Santo de Deus vai me fazer frutificar. Assim eu vou me tornar amoroso, assim eu vou me tornar feliz, assim eu vou ter fé, assim eu vou ser benigno, assim eu vou ser bom. Assim, bom não, né? Porque o único bom é Deus. Então Jesus fala isso, não é só religiosidade, tá, gente? Tanto que Jesus fala, quando o menino rico vem a ele, o jovem rico vem a ele, falando, Senhor, o que posso fazer para te seguir? Bom mestre, o que posso fazer para te seguir? Mas por que me chamas bom? Bom apenas é Deus, e só Deus é bom. Então assim nós nos tornamos benignos, ajudadores, nos tornamos filhos obedientes, que estão ouvindo a voz do Pai, querendo mais, mesmo sem vontade, e calando a carne, e matando a carne, porque aquilo que você alimenta vai te dominar. Se você alimentar a sua carne, colherá a morte. Mas se alimentar o Espírito, colherá vida e vida eterna. Que nem diz no versículo 8 de Gálatas 6, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus e aleluias. Vamos orar na palavra e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa qual Ele tem nos dado. Então, Gálatas capítulo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, meu Deus, Pai, nós estamos aqui para pedir para que o Senhor tome-nos, ó Pai. Senhor, vem sobre nós e domina-nos. Faz queimar esse fogo, Pai. Faz arder essa fé. Faz arder essa esperança, Senhor. Incendeia a candeia do nosso corpo, a candeia do nosso coração. Que nós possamos ser lamparina, Pai, nesse mundo tão escuro. E o mérito não é nosso, mas é o Senhor a qual derrama o seu azeite. Espírito Santo, toma-nos, ó Pai, pois nós temos desejo pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó meu Deus. Não nos ensina, não nos permita, Senhor, a nos acomodarmos com o nosso relacionamento contigo, mas que nós possamos arder em fé e queimar por Ti todos os dias.
Nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por essa palavra. Leva essa palavra a quem o Senhor quiser tocar nos corações, pois o Senhor é santo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas que seja feita a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém e amém.